Rotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos inscritos e inscritos. Somos um pouco mais de 900 inscritos e inscritos nesse canal, caminhando para 1000, né? É um canal que se propõe a debater história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente e da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo, né? Convido vocês a deixar o like de vocês, que é muito importante para que esses nossos vídeos que a gente faz aqui seja também, né, acessado por outros irmãos e irmãs. Família, hoje está aqui para a gente bater um papo sobre esse evento recente aí que está bombando aí nas redes sociais, na internet, né, na imprensa, sobre um jogador argentino, né? Não precisa nem falar o nome dele, né, que é racista. Não precisa nem falar o nome desse maluco aí. Eu sei que ele joga no Chelsea, lá da Inglaterra. Porque eu sou fã de futebol, então eu acompanho muito futebol, principalmente futebol inglês. Vejo sempre, né? Sou torcedor do Flamengo. Enfim, mas não é de futebol que a gente vai falar aqui. Esse cara que entoou músicas racistas, né, na vitória. Parece que foi na vitória quando a Argentina ganhou agora esse mais recente título aí da Copa América. E também quando os argentinos foram campeões em 2022 contra a França. E aí, família, é importante a gente dedicar a gente atentar para o seguinte fato: não caiamos no lugar comum. Por que você está falando isso, Jorge? Para a gente não cair no lugar comum? Porque é muito fácil apontar só a Argentina como racista. Porque eles são, não só, não todos, porque eu não conheço todos os argentinos, mas que é um país racista, logicamente que é, como os Estados Unidos é, como o Brasil é. Não precisa ir muito longe, né? Eu acho interessante, a gente vai expandir essa visão. Eu acho interessante que no Brasil existe muita gente que gosta de futebol, né? De novo, eu jogo futebol, eu sou fã de futebol, participo de grupos que discutem pelada, futebol, enfim. Muita gente fala, eu não gosto da Argentina, vou torcer contra a Argentina porque eles são racistas. E aí, as pessoas falam muito da Argentina, mas esquece de tem um país aqui, na América do Sul, um outro país, que muito próximo aqui da gente, daqui do Brasil, e que também não tem jogadores de futebol negros na sua seleção. Porque a Argentina geralmente ela é acusada desse tipo, né? Faz esse tipo de acusação para a Argentina. A Argentina não tem negros na sua equipe. Não, a Argentina não tem negros na sua equipe. O Chile também não. Você já se pergunta por que o Chile não tem negros, né, na sua seleção? Será que não foram africanos escravizados para o Chile? Lógico que foi, família. É lógico que foram. Então o que aconteceu com os negros do Chile? Vocês já se perguntaram isso? Ou vocês vão continuar caindo no lugar comum de só apontar Argentina, Argentina, Argentina? Jorge, você está passando pano para a Argentina? Absolutamente não. Eu estou querendo mostrar que existem outros países, pelo menos aqui no continente americano, que a América é um continente, não um país, que igualmente não tem pessoas negras nas suas seleções. E o Chile, ele é um ótimo exemplo disso. Pode olhar. Para quem é rubro-negro aí, como eu, Érico Pulgar joga no Flamengo e é chileno, não é negro. Maldonado jogou no Flamengo no início dos anos 2000, 2009, inclusive, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Grande jogador, diga-se de passagem. Maldonado não é branco, não é negro, é branco, né? Vidal jogou no Flamengo recentemente, depois foi para o Atlético Paranaense. É outro cara branco. Tom Araya, do Slayer. Slayer é uma banda de heavy metal. Eu sou fã de heavy metal, vocês sabem quem é o Tom Araya, né? Quem não sabe, pesquise aí. Tom Araya é branco também. E também é chileno, como Maldonado, como Eric Pulgar, como Vidal. E como muitos outros. Tem Alex Sanches, já jogou no Manchester United, jogou no Barcelona, né? Então, não é só a Argentina, família. Não caiamos no lugar comum. É disso que eu estou falando. E outra coisa, ainda que seleções como Colômbia, Equador, Uruguai de Arrascaeta, de De La Cruz, de Matias Vinha, de Guillermo Varela, que joga no Flamengo, tenham pessoas, por exemplo, tenham pessoas negras na sua seleção, não significa que esses países não sejam racistas. Porque os uruguaios cansam de cantar músicas racistas quando o Brasil vai jogar contra eles, a seleção brasileira, e quando também times brasileiros vão jogar contra times uruguaios, né? Isso é importante salientar. Uma outra coisa que é importante salientar aqui é um outro país que faz fronteira com o Brasil, que é o Paraguai. O Paraguai não tem jogadores negros também na sua seleção. Não foram pessoas negras para o Paraguai? Lógico que foram. O que aconteceu com elas? Façam essa pesquisa. Estudem sobre a Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai, que foi no século XIX,
que envolveu Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, né? Pesquisem, eu vou deixar isso para vocês fazerem, né? Pesquisem o que aconteceu com os negros do Brasil, com os negros da Argentina, com os negros do Paraguai e do Uruguai na Guerra do Paraguai. Pesquisem sobre isso, né? E vocês vão ver que não é uma exclusividade da Argentina, né, ser um país racista. Então, outras seleções de futebol daqui do Brasil, não, perdão, daqui da América, do continente americano, são racistas. Eu não vou ter, daqui a pouco eu vou chegar nos Estados Unidos, que é importante salientar porque é um capítulo à parte, né? Mas a Bolívia também não tem jogadores negros na sua seleção. Mas a Bolívia é um caso também até à parte. Por quê? Porque a Bolívia tem muitas pessoas lá que são de origem nativa, né? Mas entre os bolivianos, você também ouve cantos racistas, né? Você ouve cantos. Tanto é que, recentemente, um torcedor boliviano foi assassinado, né? Quando o Corinthians foi jogar contra um time boliviano, os corintianos soltaram um rojão e atingiu lá um torcedor, infelizmente, veio a falecer, né? Inclusive, os torcedores da Gavião da Fiel ficaram até retidos lá durante um bom tempo lá na Bolívia, depois que eles conseguiram voltar. Mas os bolivianos, que foram também colonizados como o brasileiro foi colonizado com ideias racistas, os bolivianos também cantam. E os bolivianos são negros. Os bolivianos são negros. Por que eu estou falando que eles são negros? Porque tem pele escura. Ah, Jorge, mas ele tem traços indígenas. Os indígenas são uma segunda leva de africanos que chegaram aqui nas Américas, família. Conforme explica Sheik Anta Diop, a gente já falou isso aqui várias vezes. E a gente vai sempre repetir isso. E por que é importante a gente fazer essa análise histórico-futebolística? Exatamente para a gente não cair mais no lugar comum. Não cair mais no lugar comum. Então, quando você tem, por exemplo, uma seleção de futebol daqui do Suriname, vocês conhecem o Suriname? O Suriname, ele está no norte da América do Sul. O Suriname não deve ter seleção de futebol, talvez não tenha nem futebol lá. Mas o Suriname já legou uma série de jogadores para a seleção sabe de quem? Da Holanda. Gakpo, que joga no Liverpool, o Clarence Seedorf, que jogou recentemente no Botafogo, jogou no Real Madrid, jogou no Milan, nasceu no Suriname. Edgar Davids, nasceu no Suriname, né? Memphis Depay, muito dessa galera negra que está na Holanda, né? Patrick Kluivert, essa galera toda nascida no Suriname, família. Porque na Holanda, né? A Holanda ela colonizou o Suriname. E o Suriname continua sendo colônia da Holanda até hoje. Até hoje. Então, é importante salientar que apesar de existirem jogadores negros na Holanda, esses jogadores sofrem racismo lá, né? E quando a gente fala da França, é importante salientar que Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Ousmane Dembélé, né? Tchouaméni, essa galera toda, né? Thuram, que é filho do Lilian Thuram, jogador de futebol que eu vi jogar em 98 pela seleção da França, e muitos outros, né? Jogadores negros da França, só estão lá porque eles são excelentes jogadores de futebol, né? E porque entre brancos na França, o nível de futebol, entre os brancos da França, o nível de futebol é baixo. Eu vou repetir, entre os brancos da França, o nível de futebol é baixo, entre os brancos da França. Porque se não fosse baixo, logicamente que a seleção francesa estaria recheada de jogadores brancos. Vocês acham que a seleção francesa não estaria recheada de jogadores brancos se o nível de futebol entre os brancos lá não fosse alto? Né? E outra coisa que é importante salientar, esses jogadores são todos filhos de imigrantes africanos que foram para a França em busca de uma vida melhor, porque a França colonizou países africanos também daqui do Caribe, como, por exemplo, a Martinique, onde nasceu o Franz Fanon, onde nasceu Aimé Césaire, e na Martinique se fala francês até hoje, e a Martinique até hoje é controlada pela França. Então, a França, que tem uma penca de jogadores negros lá, né? Thierry Henry jogou na França, né? A França é um país racista e continua sendo racista, não por acaso. Recentemente, Burkina Faso, o Níger e o Mali romperam relações unilaterais com a França, porque a França ainda continua colonizando outros países do continente africano. Isso faz com que muita gente do continente africano que fala francês migre para a França para tentar viver lá uma vida que a França lhes impossibilita de que eles vivam no seu próprio território de origem, que é o continente africano. E o continente africano, diga-se de passagem, até hoje ele sofre com uma neocolonização imposta por europeus, né? Que recebe aqueles que conseguem chegar atravessando
o mar Mediterrâneo, que é um palco de mortes, porque muitos africanos que tentam chegar na Europa via mar Mediterrâneo morrem na travessia, família. Isso é o racismo que os neocolonizadores impuseram ao continente africano depois que alguns países do continente africano se tornaram independentes. E 30 líderes pan-africanos foram assassinados por europeus, dentre eles por franceses, como Patrice Lumumba, por exemplo, que era, né, do Congo, e foi assassinado num conluio macabro envolvendo franceses, estadunidenses e belgas. Então, família, cuidado para a gente não cair nesse lugar comum. Aliás, na seleção da Bélgica, quem joga é um tal de Lukaku, Romelu Lukaku, na seleção da Bélgica. Leia um livro chamado O Fantasma do Rei Leopoldo, você vai entender do que eu estou falando. 20 milhões de africanos do Congo foram assassinados por esse Hitler belga, mas quase ninguém fala dele. Por quê? Por que o Hitler é muito falado? Ele matou uns 6 milhões de judeus, né? Mas o Rei Leopoldo não é falado. Porque o Rei Leopoldo matou preto. Então, preto pode morrer para essas pessoas, inclusive para pesquisadores do Brasil e de outros países, né? O preto pode morrer, branco não, porque os judeus são brancos, os judeus que morreram nos campos de concentração, eu não estou à vontade para falar, porque já explicamos isso aqui diversas vezes, eles são europeus. Não significa dizer que eu concordo com a morte deles, com o holocausto que eles sofreram, não. Eu discordo frontalmente. O que acontece, que é importante a gente salientar aqui, como eu estava falando, é que a gente só... vocês estão vendo que eu mudei rapidamente aqui de ambiente, né? Porque o sol começou a bater no meu rosto e aí a qualidade do vídeo deu uma queda e eu quero fazer uma coisa, obviamente, sempre de qualidade para o povo preto. Como eu estava falando, retomando o raciocínio, o que acontece, família, é que, como a gente sempre reitera aqui, nós somos contra qualquer tipo de opressão, contra quem quer que seja. Agora, por que se fala tanto da morte de judeus, né, nos campos de concentração nazista? Isso está lá documentado. Eu tenho documentários aqui que falam sobre isso. Tem um vídeo, tem um livro aqui que fala do Papa de Hitler. Mas a gente não tem tantas pesquisas sobre o genocídio do Congo, por exemplo, né? E o Congo, como vocês sabem, ele é um país europeu que tem, no caso, o Congo é um país africano, né? A gente está falando que tem sofrido sistematicamente com guerras interétnicas, ainda que são resquícios, né? Resquícios de continuidade dessa colonização que ocorreu lá. E a Bélgica, por sua vez, ganha muito com isso, porque o Congo é um país que ainda está ingovernável. Logicamente que é, né? E aí, muitos congoleses acabam rumando para a Bélgica em busca de uma vida melhor, né? E, logicamente, jogando pela seleção da Bélgica. E quem joga pela seleção do Congo? A seleção de futebol do Congo é uma seleção que acaba sendo muito fragilizada, mesmo dentro do cenário africano de futebol, onde as seleções mais fortes geralmente são do Senegal, do Egito, da Nigéria, né? Da África do Sul, né? E da Argélia e do Marrocos, né? Hoje em dia também. Menor número de Angola e tal. Mas o que é importante salientar aqui, família, eu estou fazendo essa análise, vocês estão percebendo que eu estou trazendo elementos futebolísticos também da questão racial, é para a gente, de novo, não cair no lugar comum. Não cair no lugar comum. Né? Não caiam na fácil armadilha de achar que o fato de os Estados Unidos da América ter um monte de pessoas negras lá jogando basquete, por exemplo, inclusive na sua seleção de basquete, o novo Dream Team que está sendo falado aí, que vai jogar as Olimpíadas, não significa dizer que aquele país ali não seja um país racista. Né? Claro que é. Se não fosse, Malcolm X e muitos outros, Panteras Negras, não teriam existido politicamente falando. Né? Angela Davis não teria existido politicamente falando. James Farmer não teria existido politicamente falando. Né? John Henry Clark, Chancellor Williams e outros que nasceram lá, africanos em diáspora, lá dos Estados Unidos, não teriam nascido politicamente falando. Quando eu falo politicamente, essas pessoas enfrentaram o racismo estadunidense. E, para a gente fechar essa discussão, não se esqueçam, o Brasil está recheado, a seleção brasileira de futebol está recheada de pessoas negras na sua seleção. Vocês torcem para o Brasil por conta disso? Eu torço. Eu, particularmente, não torço para a seleção brasileira já há muito tempo. Já torci, logicamente, ultimamente, né? Mas hoje em dia eu não torço. Não é porque a seleção brasileira tem ou deixa de ter pessoas negras, obviamente não é por conta disso. Né? É pelo simples fato de que eu não me identifico mais com essas cores.
com este país, né? Não me identifico, sou africano em diáspora. Então, politicamente falando, sou africano em diáspora. Então, eu torço para as seleções africanas, por exemplo, né? Então, é uma coisa que é importante salientar, eu estava até debatendo isso com um colega no grupo, né? Que a gente precisa atentar, um grupo sobre futebol, né? Que a gente precisa se atentar para não apontar o dedo apenas numa direção e achar que aqueles caras são os únicos racistas do mundo. A Argentina, repito, o próprio Javier Milei, que é o atual presidente da Argentina, né? Ele exonerou, parece, um dirigente político lá que obrigou o Messi a pedir desculpas. Bom, eu não sei se o Messi falou alguma coisa em relação à questão racial, mas o Messi, ele é o capitão da Argentina, da seleção de futebol argentina, né? Eu não sei se ele tem que pedir desculpas. Quem tem que pedir desculpas é a pessoa que falou. Que, diga-se de passagem, pediu desculpas, mas, na verdade, não quer dizer rigorosamente nada. Porque é muito fácil a pessoa praticar atos racistas e só o branco está nessa posição, é sempre bom a gente lembrar, só o branco está nessa posição de praticar atos racistas, e depois ele ir lá e pedir desculpas e contar um monte de mentira, né? E as pessoas vão achar que está tudo bem, que está tudo resolvido. Não, não está resolvido. Então, família, definitivamente, vamos começar a pensar, analisar a questão futebolística, histórica e racial para além dessa lente diminuta, minúscula, chamada Argentina, né? Existem muitos racistas na Argentina. Os argentinos são um pouco muito racistas, isso é fato. O brasileiro também é. O brasileiro também é, vocês sabem disso, né? Os franceses também são, os estadunidenses também são, belgas, como eu falei, essa galera toda que eu acabei de citar aqui. E não será torcendo contra uma seleção A ou B ou C, né? Porque eles são racistas, que a situação vai ser resolvida. A situação do racismo só vai ser resolvida uma grande e profunda revolução africana, né? Que é o que nós somos. Dito isso, venham todas e todos fazer o meu curso de História da África. Ele é online, ele é comigo, aulas síncronas. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Esse era para ser um videozinho curto, mas ele foi crescendo na medida que eu fui me lembrando de algumas coisas aqui. Hotep, África no Centro.